Pessoal, muito bom dia. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede estarmos aqui juntos, para juntos agradecermos a Deus por esse dia tão maravilhoso, por essa oportunidade rica, lindíssima que Deus nos dá, de termos mais uma oportunidade de viver. Temos a vida, o dom gratuito de Deus, e estamos aqui para podermos juntos aprender de Deus, aprender da sua palavra, que é algo fundamental para as nossas vidas. Dando continuidade à questão de gestão financeira, de acordo com a luz da palavra, hoje nós vamos ali em Provérbios, no capítulo 22, o verso 7, e diz assim a palavra: O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo daquele que lhe empresta. Olha que coisa, né? Isso aí todo mundo sabe, não de uma forma assim tão dura como Salomão coloca. É uma coisa que eu acho interessante, porque Salomão ele não alisa, né, para escrever o livro de Provérbios. Ele vai direto no ponto, direto no cerne, e isso causa um impacto que por vezes para as pessoas melindrosas tem um impacto muito negativo, porque a pessoa não quer nem tomar conhecimento daquilo, já olha, esse é agressivo, é muito forte, eu não preciso disso. Ele quer ficar tomando aguinha com açúcar em vez de tomar o remédio que vai sarar a doença. E aqui sempre Salomão, a gente vê na maioria dos provérbios, né, e esse não é diferente, Salomão vai direto no cerne do problema. Olha, quem tem dinheiro manda em quem não tem. E o pior de tudo, aquele que toma emprestado do que tem, aí que ele está mais ferrado mesmo, né? Que ele vai ser escravo. Servo é escravo. Servo é aquele que não tem domínio, não é aquele que trabalha. No primeira parte do verso diz, olha, o que tem dinheiro manda no que não tem. Ou seja, quem tem dinheiro, tem empresa, tem negócios, ele é patrão e você é empregado, então ele manda em você. Tá tranquilo até aí, tá tudo bem. Mas aí a segunda parte diz, olha, agora além de você trabalhar para ele, quando você pega dinheiro emprestado, aí, meu irmão, a coisa muda. Como a gente costuma dizer, aí a porca torce o rabo. Porque aquele que toma emprestado é escravo, ele não é mais funcionário, ele é escravo daquele que lhe empresta. E isso é muito sério. E a gente às vezes não dá atenção nisso, como eu disse lá no começo, né? Por uma questão de ser ainda meninos, né? De não ter ainda domínio sobre a nossa vida, de querer tomar posição na nossa vida. A gente olha para isso aí de uma forma meio agressiva, se sente agressivo com essa palavra. Mas é só a gente olhar para a nossa vida cotidiana. Quantas pessoas não existem hoje que só trabalham para pagar dívidas? A vida dele é pagar boleto. A vida dele é trabalhar, receber, pagar e seguir nas dívidas para o próximo mês. É cartão de crédito, é boleto, é conta, é isso, é aquilo, aquilo outro. E é assim, quando nós começamos a falar a respeito desse tema, né? Nós começamos a falar, a gente falou a princípio sobre planejar, né? Aquele que planeja prospera. Aí ontem nós falamos a respeito de juntar de pouquinho, o que junta aos poucos alcança a riqueza. E agora nós estamos falando de dívidas. Veja que uma coisa, a própria palavra ela vai linkando, uma coisa linka na outra. Por que a pessoa chega aqui ao ponto de ter as dívidas, né? Eu ia até deixar isso para o finalzinho, mas eu resolvi colocar ele ao meio, exatamente no meio, para que depois a gente possa dar a solução também, né? Para a pessoa não ficar totalmente apavorada. Então, por que a pessoa chega no ponto de dívida? O primeiro é mais do que óbvio, porque não planejou, né? Isso é o mais do que óbvio. E o segundo é porque ela não acreditava no que nós falamos ontem, de colocar pouquinho em pouquinho. Ah, mas é pouco. Ah, me sobra tão pouco, eu já sobra tão pouco, eu vou gastar isso aqui também. Então, não é assim que a vida funciona em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para fazer determinada coisa. O pouco de tempo que você tem vai te gerar rotina, e sua rotina vai gerar um hábito, e esse hábito vai melhorar a sua vida constantemente, isso é fato. Então aqui nós vemos essa situação que Salomão nos alerta, para que nós não venhamos a entrar em dívidas. E eu sempre digo que existem dois tipos de dívida, né? Existe a dívida boa e existe a dívida ruim. Ontem mesmo, se você pegar o vídeo de ontem, você vai ver que quando a gente fala de investir um pouco, eu coloco um exemplo de criar uma dívida. Porque tem gente que a mente dela é tão travada que ele só consegue trabalhar para pagar boleto. Então, para ele poder prosperar um pouquinho, eu até sugeri ontem, ele vai lá e compra um consórcio.
É uma dívida, é um boleto. Então a mente dele não vai criar um colapso na mente dele, dizendo que ele vai ter que poupar dinheiro. Ele vai ter que pagar mais uma dívida. E essa dívida pode ser de 50, 60, 70, 80 reais por mês, de acordo com o que sobra de dinheiro dele, ou em euros, quem está aqui na Europa. E assim é a vida. Então, o que acontece? Nós precisamos mudar conceitos. Mudar conceitos. Eu tenho uma teoria comigo que sempre eu coloco quando eu estou fazendo minhas palestras, meus treinamentos, ou mesmo numa conversa de determinado assunto, eu sempre começo fazendo uma simples pergunta: o que é mais importante, velocidade ou direção? Porque tem muita gente que só se importa com velocidade, quer correr muito rápido, correr muito rápido, e não se importa com a direção. Mas a gente não pode nunca esquecer que se eu correr muito rápido na direção errada, quanto mais tempo passa, mais longe eu fico do meu objetivo. Então a gente tem que focar em direção, ainda que seja devagar, ainda que seja a passos lentos, ainda que seja arrastado, como se ninguém está sendo empurrado com uma muleta, mas siga na direção correta. É melhor você seguir arrastado na direção correta do que você correr a plenos pulmões de Usain Bolt na direção errada, não adianta nada. Então nós temos aqui essa questão das dívidas, é algo que nós precisamos tratar. Então, se você tem dívida, o primeiro passo é você parar, colocar tudo no papel e volta lá para o primeiro vídeo, seu planejamento, põe planejamento, o que eu ganho por mês? Eu ganho tanto, o que eu gasto, o que eu preciso gastar? Eu pago aluguel, eu pago água, eu pago luz, pago internet, pago gás. Então eu vou colocando tudo isso aqui, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho que manter as compras, eu tenho que comer, tenho que beber, tenho que pagar a condução, põe tudo isso aqui. E eu chego lá num número, então eu tenho um número tanto. Então ali eu consigo saber quanto que eu devo. Porque se eu não sei, se eu não tenho direção, eu não vou saber para onde eu vou estar sempre caminhando para o lado errado. Eu posso até estar caminhando para o lado certo, mas da forma errada. Então, quando eu coloco planilho isso, quando eu tenho esse cuidado, eu começo a ter essa gestão e saber quanto eu devo para que eu possa cada dia mais fugir da dívida. Ali eu vou enxergar o que eu realmente preciso, o que eu não preciso, e começar a fazer uma faxina para que eu não seja escravo de ninguém. Para que eu não seja escravo de ninguém. Então, para que eu não venha me tornar escravo, para que eu não venha ser devedor e assim ser escravo, seja de um banco, seja de um cartão de crédito, seja de um cunhado, de um parente, de um familiar, de um amigo. Eu não quero ser escravo de ninguém. Eu só quero ser servo de Deus, mas de mais ninguém. Então eu tenho que colocar isso tudo e seguir dessa forma para que eu possa ser livre, para que eu possa comprar a minha carta de alforria, para que eu tenha novamente a liberdade com que Deus me libertou. Então é isso, pessoal, vamos ficar atentos, vamos seguir em frente. Lembre sempre, eu disse lá no primeiro dia e volto a dizer, a Bíblia trata muito mais sobre dinheiro do que sobre qualquer outro assunto, sobre salvação, sobre fé, sobre milagre, mas fala sobre dinheiro. Dinheiro é algo muito importante para o bem-estar das nossas vidas enquanto estivermos aqui nessa terra. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida e nunca se esqueça, para que esse dia seja um dia memorável na sua vida, só depende de uma pessoa e essa pessoa é você. Até mais, forte abraço, fique com Deus.